Boa noite, igreja. Salve a igreja com a paz do Senhor. Prometo que eu vou ser breve, tá? Até 10 horas eu acabo. Olha o tanto aqui, ó. Tô brincando, irmãos. Hoje de manhã lá na sede, faz muitos dias que eu não ministrava aqui nessa casa de oração. Uma porque sempre eu dava uma desculpa do serviço e dava uma fugida, né? E Deus falou com o pastor Márcio, domingo passado, que eu ia ministrar hoje. E quando eu cheguei, hoje lá na sede, Deus me tomou de uma maneira tão grande, que essa palavra que era para mim, ó, diga ao Pai que eu voltei. Deus me tirou do chão e me levou lá em cima. Quando o irmão Márcio Silva começou a ministrar a palavra lá, que ele pediu para os irmãos assim: repita comigo. A igreja também repita agora, diga para o Senhor, diga ao Pai que eu voltei. Então vamos repetir, igreja, diga ao Pai que eu voltei. Eu creio que essa noite Deus vai derramar no coração de vocês igual fez comigo hoje lá na sede. Deus me mostrou que tudo que eu vivi até hoje, igual o Márcio falou para mim, quando começou a oração lá, eu comecei a me derramar em lágrimas e ele veio e orou por mim, que Deus estava curando aquelas coisas lá no fundo que eu ainda não tinha sido curado, e Deus tratando. Então vou ler a primeira parte aqui, ó. Ele desejava encher o estômago com vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e o beijou. Essa palavra quer dizer o que, irmãos? Que é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Muitas vezes a gente se afastamos do Pai, mas quando nós decidimos voltar para perto dele, ele nos recebe de braço aberto e a gente sente a presença dele lá no mais profundo do nosso coração. E Deus nos leva a sentir uma coisa tão grande, que não temos como explicar, que Deus é um agir inexplicável. Igual o Gerson falou, ele falou que foi 9 meses para ter o primeiro culto jovem aqui, na Aliança Cristã Church Tijuca. Mas ontem, irmão, aqui, quem estava aqui, Deus derramou do seu amor, da tua presença, que ontem, se a pregação fosse até meia-noite, 1h, 2h da manhã, o pessoal ficava, porque nós esquecemos do tempo, que Deus tomou todo mundo de uma maneira, e depois que acabou a ministração, o Gerson, a Thalita, o pessoal do jovem fez um cachorro quente, a nossa irmã Rosane, abençoada, preparou o molho, e nós nos ajuntamos lá no fundo. Foi uma comunhão, irmãos, maravilhosa. E isso, Deus sabe por quê? Porque o Tijuca é uma família. Nós nos amamos uns ao outro, cuidamos um do outro. Então Deus quer isso para a nossa vida. Eu vou ler Lucas 15, do 16
ao 20. Se vocês puderem abrir a Bíblia, eu creio que Deus hoje vai fazer com vocês o que fez comigo lá na sede. Vai levar vocês no mais profundo da tua alma. Lucas 15, do 16 ao 15. Quem achou, diga glória. Quem não achou, peça socorro, que o pastor Márcio vai ajudar a achar. Glória a Deus. Amém, igreja? E desejava encher o estômago com alforrabas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai... Só um pouquinho. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou. Foi o que eu li aqui para vocês. E aí, Deus tem derramado na vida de cada um igual tem derramado na minha. E eu creio que hoje lá o Márcio falou que quando ele era menino, o pai dele era taxista. E todo dia quando o pai dele chegava em casa, o pai dele levava um sonho. Quem aqui já comeu sonho? Levanta a mão. É bom demais, né, irmão? O pai dele levava um sonho para ele dividir com o irmão dele. E todo dia ele ficava ansioso, esperando o pai levar o sonho para ele comer, para dividir com o irmão. Só que quando ele se tornou jovem e começou a entender, ele ia brincar com os amigos na esquina, e ele ficava cuidando do táxi do pai dele de longe. Quando o pai dele apontava lá na esquina, ele corria para casa para esperar o pai dele chegar. Porque o mais importante, irmãos, é a presença do nosso Pai na nossa casa. O que ele quis dizer com isso? Que nós temos que clamar a Deus e pedir que Ele nos dê a direção. Eu, quando cheguei aqui hoje, estava conversando com a Rosane ali fora, que muitas vezes, quando eu estou vindo do serviço, o meu filho me liga, perguntando se eu estou chegando na minha casa. E eu falo para ele que eu estou perto. E ele fala: então, aceita a videochamada que eu quero ver em que rua que o senhor está. Aí eu ligo a videochamada para mostrar para ele que eu estou chegando em casa. Só que eu creio, irmão, que o meu filho vai ficar adolescente. E ele não vai ficar me esperando em casa para me comprar a Coca-Cola que ele tanto gosta. Sabe, eu falo assim, eu muitas vezes acordei de manhã, sabe para quê? Eu acho que muitos aqui nem sabem o que é isso. A minha mãe fazia um mexido de arroz com farinha para a gente fazer o quebra-torto para ir para a escola. E minha mãe fazia um chafé, que minha mãe passava o café para os adultos e passava água quente naquele pó de café que ficou no coador, que dava um cafezinho fraco. E sabe o que a gente fazia? Eu gostava assim, eu como lá na minha casa de vez em quando, eu colocava meu café dentro do arroz e comia. E comia assim. Eu fiz pro meu filho falou: é doido, você acha que eu vou comer essa lavagem aí? Só que eu, irmãos, fui criado assim. Porque no meu tempo de criança, nós comíamos carne só no domingo. E era um pedaço para cada um. Você tinha que, se fosse repetir, você tinha que comer um pouquinho da carne e deixar o resto para o outro prato. Porque lá na minha casa nós éramos 17 irmãos. E minha mãe ainda pegou 5 primos meus para criar, nós ficamos 22 na minha casa. Só que graças a Deus,
todos são trabalhadores e todos estão entrando no caminho de Deus, só alguns que estão resbalando. Então o que eu quero dizer, irmãos? Aqui, depois que eu vim para esse núcleo aqui, Tijuca, eu comecei a mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Eu creio que Deus está trabalhando cada dia mais na minha vida. E eu creio que Deus vai fazer com meu filho, igual Ele fez com o Márcio, que quando ele ficar mais adulto, ele vai querer a minha presença em casa. Eu creio nisso. E aí aqui, ó, primeiro, ele diz que uma mulher tinha 10 moedas, e uma, ao cair ao chão, se perdeu. Ela, varrendo o chão, a encontrou. Sobre a diferença de 3 exemplos aqui, eu falo assim: ela tinha 10 moedas e ela deixou uma cair no chão, só que ela continuou com as 9, e um dia ela, varrendo a casa, ela achou a que ela tinha perdido. Então, mesma coisa é aqui, ó. Ele diz que um homem tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Então ele deixa as 99 e sai à busca da ovelha perdida. Isso é Deus, irmão. Muitas vezes tem muitos que se perdem no caminho, que Deus dá uma direção para a gente tomar, e muitas vezes a direção que Deus nos dá é muito estreita. Aí o irmão quer pegar um caminho mais fácil e ele se perde nesse caminho. Só que Deus é tão misericordioso que Ele vai em busca desse irmão e traz ele de volta para cá. O Gerson fez uma evangelização num sábado aqui. Nós fomos para a praça aqui, ó, perto da casa do Alexandre. Fizemos aquela evangelização, coisa mais linda, e frutificou. Está aqui, ó. Meu amigo Eliseu, ele pegou o panfletinho da igreja e veio no culto, e é uma alegria muito grande. Trabalhamos junto, fomos motorista de coletivo junto. Eu me alegro em ter ele aqui, estou muito feliz de ter reencontrado ele aqui. Outro dia estava eu e minha esposa de obreiro aqui, chegou uma senhora com o senhor. Quando ela entrou dentro da igreja assim, ela olhou e falou: oh, é aqui mesmo o lugar. E ela estava dormindo na casa dela, e o Senhor colocou no coração dela: você vai nessa igreja aqui. E ela acordou com o nome de Aliança Cristã Tijuca e foi procurar na internet, e ela achou o nome da igreja, o endereço, e ela veio aqui. Para você ver que Deus coloca no nosso coração, Ele usa tudo para trazer você para perto dele. Por isso que Ele deu a sabedoria para o homem, para ter o celular, para ter o computador, para ter tudo, para a gente poder usar dessa artimanha para conseguir conquistar o coração daquelas pessoas que estão lá longe, querendo a presença de Deus. Quanto de nós, antes de vir para a igreja, ou até hoje, fica no celular até tarde? Muitas vezes, uns olhando o TikTok, outros conversando com parente, né? E ali, ou olhando o Instagram, e ali, se você estiver olhando o Instagram, vai aparecer a Aliança Cristã Church, porque a pastora Nara, o pessoal do grupo jovem, sempre coloca, porque Deus quer alcançar todos os irmãos, todos, né? A parábola do filho pródigo nos ensina que muitas vezes não estamos preparados para receber de Deus o que tem para cada um. O que isso quer dizer, irmãos? Que tudo tem a tua hora. Eu congrego nessa igreja há 20 anos, só que Deus preparou esse lugar aqui para mim, e preparou esse homem abençoado que é o pastor Márcio para mim caminhar com ele. Então é no tempo de Deus, não é no nosso.
Muitas vezes a gente fala assim: eu quero a coisa para hoje, mas Deus não quer para hoje. Deus quer tratar o seu coração, quer que você continue orando, buscando, porque cada dia mais que você ora, você se aproxima mais de Deus. E se você pedir para Deus uma coisa hoje e Deus te dá amanhã, você vai pegar a coisa que Deus deu na sua mão e você vai muitas vezes deixar de orar. Eu oro até hoje para Deus ganhar um irmão meu, que eu quero muito ver ele aqui na igreja hoje. Eu sei que está perto, porque toda vez que ele me liga, ele fala: paz de Cristo, meu irmão, paz de Cristo, meu querido. E eu creio que Deus vai tomar o coração dele de uma maneira, e da família dele tão grande, porque Deus já fez um milagre na vida da família dele. Curou o meu sobrinho que teve câncer. Ele está lá, ó, firme e forte. O médico falou que ele não tinha capacidade de se formar numa faculdade e passou em terceiro lugar para administração na federal. Isso aí foi Deus que capacitou ele. Então Deus, irmão, pode fazer por todos nós. Basta nós crermos e buscarmos verdadeiramente o que Deus quer para cada um de nós. Para cada um. Muitas vezes nós queremos fraquejar na fé, mas tem um irmão que vem te dar uma empurradinha. Graças a Deus eu tenho meu discipulador ali, ó, que quando eu quero resbalar, ele me dá uma chamadinha, me conversa comigo. Vou falar uma coisa aqui: eu sou muito brincalhão, eu brinco demais e tal. Aí ele me chamou e falou: Isaac, está na hora de parar um pouquinho, irmão, com a brincadeira. Eu falei: não, você está certo, vou parar. E eu parei. E Deus está derramando na minha vida. Por quê? Porque uma coisa que eu sempre aprendi, eu fiquei pouco tempo com a minha mãe. Eu pedi minha mãe, era muito novo. Mas o que minha mãe me ensinou até o tempo que eu tive com ela foi respeitar as pessoas mais velhas. Apesar que ele não é mais velho do que eu sou mais velho do que ele. Mas ele é autoridade sobre a minha vida. Então, eu tenho respeito por ele, porque ele é autoridade sobre a minha vida aqui. Então, irmãos, eu falo assim: a partir do momento que a gente respeitar a autoridade, Deus vai agir cada dia mais na nossa vida. Igual hoje, nunca que eu pensei que esse culto ia fazer esse rebuliço no meu coração, sabe? Eu sou um cara, eu achava que eu era duro, mas sou chorão demais, qualquer coisa eu choro. Sabe, meu coração, qualquer coisa eu me derramo em lágrimas. Davi, ao ser ungido rei e levado de volta a cuidar das suas ovelhas, pois ainda não estava preparado para assumir. Davi foi ungido rei muito novo, mas ele ainda não estava preparado para assumir aquilo ali que Deus tinha dado para ele. Então ele voltou a cuidar das suas ovelhas. Assim eu falo que foi sobre mim. Deus, eu entreguei minha vida para Jesus quando eu tinha 17 anos. Só que eu fui para a igreja mesmo, verdadeiramente, com 29. E a pessoa que me levou para a igreja de verdade está lá atrás, lá, ó. É minha esposa. Que eu comecei a ir na igreja com ela muitas vezes, irmãos. Ela ia numa igreja lá que eu quase não ia. Ia ela e minha sogra que está ali, ó. Olha a cara de brava da minha sogra lá, ó. Elas iam na igreja e sabe o que eu fazia? Eu gostava muito de baile. Eu ia nos bailes, hein? Poxa vida. Ia sexta e sábado, aí tinha vez que eu ia na domingueira. E aí eu ia no baile, chegava do baile, para agradar minha namorada, eu ia na igreja com ela, morrendo de sono. Chegava lá, ficava dormindo assim, ó. Aí o obreiro vinha orar em mim, porque eu ia manifestar. Aí uma outra vez eu estava na igreja, eu não tinha dinheiro nenhum, estava de bermuda, de camiseta, sentado. Aí nessa igreja o pastor falou assim: dá tudo que você tem, dá seu tudo.
Aí eu falei, puxa vida, tudo que eu tenho aqui hoje, irmão, é meu tênis, vou dar. Peguei e tirei meu tênis do pé assim, ó. E peguei na mão assim, eu ia dar meu tênis. Quando eu peguei, minha sogra bateu na minha mão e falou, não, não, não. Aí eu peguei e coloquei de volta no pé. Mas aquele dia lá eu ia dar o tênis, porque era a única coisa que eu tinha. A única coisa que eu tinha de valor era aquele tênis. Só que é porque eu não conhecia Deus verdadeiramente. Porque Deus não quer os nossos bens materiais. Sabe o que Deus quer? É a sua vida, a minha vida. A partir do momento que eu entendi isso, que eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida, ó, mudou de uma hora para outra. Se Deus pôde me tirar dos bailes, eu gostava de baile, irmão, gosto de dançar, eu danço lá na minha casa hoje, sabe? Então eu falo, Deus pode tirar qualquer um, porque Deus é Deus, né? Eu creio nisso. Parte 2. Então esse filho recebeu, vou pular esse aqui, vou ler esse aqui, ó. Mas a graça de Deus alcançou a vida desse filho, perdido, e nesse momento ele cai em si. A graça de Deus não habita apenas na igreja, nos louvores e adorações, mas a graça vista em lugares horríveis e atrás de volta o que pertence a Deus. A graça transforma qualquer bagunça em bênção. Pode ter certeza, irmão, que a graça faz isso mesmo. Deus transforma aqui, ó. Porque eu era bagunceiro, hein? Briguento. Hoje não, irmão. Hoje eu sou uma bênção. Uma bênção. Você irá reconhecer a graça de Deus quando receber parte da sua perspectiva irá mudar. E agora esse filho se reconecta e retorna à sua origem. Ele veio a si próprio. Então eu falo assim, Deus age onde a gente menos imagina. Menos imagina, irmão. Hoje é que eu não ando mais de ônibus, sabe? Mas quando eu andava de ônibus, eu tinha uma biblinha de bolsa assim, ó. Eu gostava de falar de Deus para as pessoas nos ônibus. Eu sentava do lado de uma pessoa assim, eu ficava olhando, e quando ela dava uma brecha, eu falava, você é crente ou você é católico? Por quê? Não, estou perguntando. Só me responde a minha pergunta. Aí a pessoa respondia, eu pegava minha Bíblia, eu já abria ali e começava a falar de Deus para ela. Consegui ganhar muitas almas para Jesus, nos ônibus, nos terminais. É maravilhoso isso, irmão. E eu queria ganhar um cunhado que eu tinha. O nome dele é Fernando. Muitas vezes eu falei de Deus para ele, só que ele nunca tinha tempo. Aí uma vez Deus fez ele ter tempo para isso. E eu peguei a minha biblinha de bolso e falei, irmão, hoje você tem tempo, toma aí, ó, vai estudar ela, porque Deus quer você para ele. Deus vai fazer agir na sua vida. Então, da mesma maneira que Deus mandou uma pessoa falar comigo, mandou falar com vocês, Deus quer que vocês façam isso. Fale, ó, a Camila convidou o amiguinho dela da escola para vir no culto hoje, ela semeou. Glória a Deus. Deus está fazendo. Tá vendo, Gerson? Olha lá, ó. Deus semeou. E glória a Deus pela sua vida, que você aceitou o convite, trouxe a sua mãe. Que essa seja a primeira de muitas aqui. Que Deus é maravilhoso, né? Quando ele veio a si próprio, tudo mudou. Você precisa pregar para você mesmo. E eu vou me levantar e irei ao meu Pai. O poder das palavras determina a sua direção. Primeiramente, irmãos, nós temos que pregar para nós mesmos. E depois nós vamos pregar para as pessoas lá fora.
Quando eu entreguei minha vida para Jesus, o meu sobrinho, o apóstolo Lucas, ele estudava lá em Santa Catarina. A minha irmã morava no fundo da casa do meu irmão, que quando meus pais morreram eu fui morar com ele, e minha irmã veio de Dourados para cuidar da gente. E aí ele vinha de férias, e a gente fazia no fundo da casa do meu irmão assim uma roda, tocava violão e cantava louvor. Aí ele cantou aquela música assim: Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. E aí ele perguntou para mim assim: negão, quer entregar sua vida para Jesus? Eu estava prontinho para ir para o baile, irmão. Quer entregar, negão, sua vida para Jesus? Eu falei: quero. Então senta aqui, hoje você não vai para o baile não. Eu falei: puxa vida, hein, meu Deus, me quebrou. Mas eu sentei lá. E olha, irmãos, foi a melhor coisa que eu fiz. Nós oramos, tinha um pessoal da igreja dele que vinha, nós cantamos hino, comemos um cachorro quente que a minha irmã fez, uma delícia. Então eu falo assim, o propósito é alcançar aquelas pessoas que a gente menos imagina. Igual a mulher do fluxo de sangue, sofria há 12 anos. Ela disse para ela mesma: se eu apenas tocar em sua túnica, eu serei curada. Então eu falo assim, aquela mulher que estava daquele jeito há 12 anos, ninguém chegava perto dela, e foi a fé dela que curou ela. Foi a fé. Por isso que eu falo assim, ó, eu gosto de falar de Deus para as pessoas, mas quando eu vou falar de Deus, eu não tento trazer a pessoa para a minha igreja, não. Eu falo: Deus vai te usar onde você está, irmão. Só que se você vir caminhar comigo, eu vou ficar muito feliz. E eu faço isso lá no meu serviço, onde eu trabalho. Quando eu estou à toa lá, eu fico falando de Deus para as pessoas. Eu uso uma maneira de poder falar de Deus para eles. Sabe como que eu uso? Quando eu vou fazer compra, eu compro umas gominhas assim, ó, que ela é bem azedinha. Já trouxe aqui na igreja já, né, Tiago? Quando você põe na boca assim, ela dá uma amarradinha assim e fica doce. Aí eu compro um pacote daquele, Tupperware. Aí eu pego, também levo bolacha. Aí o pessoal tá lá, todo mundo lá no estacionamento. Eu cheguei aí, quem tá com fome? Quem quer comer um doce? Eu quero. Então vem aqui no carro aqui que eu vou pegar. E vem aquela tropa lá. Aí eu pego aquele negócio de doce e vou dando, e vou falando de Deus para ele. Aí um dia eu estava falando com o irmão de Deus assim, ele não queria. Eu falei: não, então você não vai comer da minha gominha se você não quer me ouvir. Você só vai comer da gominha se eu me ouvir. Aí ele falou: estou com fome, sabe? Eu falei: não, pode comer, estou brincando. E aí ele ficou ali. Comeram o meu pote de gominha, mas eu fiquei feliz, porque eu falei de Deus para todo mundo. Então eu falo assim, irmãos, vocês podem usar de N maneira para falar de Deus para as pessoas. Eu fui no culto terça-feira, né? Fui no culto na terça. Tinha uma mulher deitada assim, vocês viram lá aquela dona? Você não viu? Você viu, né, Nara? Tinha uma mulher, vou até deitar assim, que eu gosto de deitar, deitada lá no estacionamento assim, ó, e ela para mim, e eu fui lá, falei: o que a senhora quer? Me dá R$2. Falei: a senhora está com fome? Estou. Falei: eu tenho bolacha ali no meu carro, eu tenho bolacha recheada e tenho bolacha de sal, e tenho de maisena. De qual que a senhora quer? Eu não quero a bolacha, eu quero o dinheiro. Aí eu falei para ela: você quer o dinheiro para usar droga ou você quer para comer? Seja sincera comigo. Se você falar que for para usar droga, eu te dou, porque você está sendo sincera. Eu vou te dar o dinheiro para você fazer o que você quiser, mas seja sincera. Não, eu quero o dinheiro. Eu falei: eu não vou te dar o dinheiro. Se você quiser a bolacha, eu te dou a bolacha. E ela não quis, eu peguei e saí fora dela. Falei: Jesus te ama. E ela ficou ali pedindo. Depois ela veio de novo no carro. Falei: eu te dou a bolacha. Se você quiser, eu pego aqui no porta-mala. Então eu falo assim, irmãos, muitas vezes a gente tem a oportunidade de falar e a gente foge, né? Eu não tenho rádio ali no meu carro, então eu tenho um fone de ouvido e eu vou escutando louvor aqui. E eu estava indo para a prefeitura trabalhar, aí eu estava escutando um louvor que me tocou bem profundo. E lá tem um setor lá que tem um rapazinho que chama Roger. Ele é evangélico, mas eu estou falando de Deus para ele, que ele está afastado. E ele é que nem eu assim, gosta de brincar, gosta de beijar. Ele me beija, me abraça.
Eu beijo ele, eu falo, vem aqui, você é meu filho. Ele vem, senta no meu colo e ele fica, né? Aí eu falei para ele, Roger, eu escutei um negócio no meu carro, mas tá duro, irmão, de eu parar para ficar copiando. Puxa para mim, ele puxou na internet para mim. Aí eu falei, pega um para você, que Deus vai te tocar com isso aí. E eu vou ler isso aqui, ó. Esperança e fé. Deus luta por você. Sabia que Deus luta por cada um que está aqui? Porque muitas vezes nós estamos em casa. Eu falo porque eu vejo isso dos meus filhos. Muitas vezes eu estou lá em casa, eu tenho que mandar minhas crianças tomar banho e mandar eles começar a tomar banho 3 horas da tarde. Para quando ser 5h30, eu ainda estou brigando. Vai, gurizada, vamos para o culto, não chegar atrasado. Porque é uma luta. É uma luta. Então Deus luta por nós. Porque Ele quer por vocês aqui, ó. Houve um momento na história de um rei chamado Josafá, registrado em 2 Crônicas capítulo 20, onde o mensageiro informaram: olha, os moabitas e os amonitas estão vindo aí e vão atacar. É um exército enorme. Então aquelas pessoas que estavam ali ficaram com medo, porque era um exército muito grande e eles eram muito pequenos. Mas Deus é misericordioso para aquele que é com Ele. Deus cuida de cada um de nós. Deus não deixa ninguém nos tocar, irmãos. Creia nisso, que Deus te tira do abismo. Aí está aqui, ó. Josafá ficou amedrontado com a notícia, mas imediatamente pediu a orientação do Senhor. E em algumas horas, algumas de suas palavras foram, está no versículo 6, e disse: ah, Senhor, Deus nosso Pai, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão não há força e poder, e não há quem possa resistir. Talvez em outras palavras, o rei estava dizendo: eu confio que o Senhor vai nos dar a vitória. O Senhor vai nos dar a vitória. O Senhor vai nos dar a vitória. Hoje, no começo do culto, antes de eu subir aqui para pegar a palavra, o Márcio subiu aqui para orar pela amiga deles. E o Senhor está dando a vitória para ela. O Senhor está dando a vitória para sua amiga. Creia que ela vai ser restaurada em nome do Senhor Jesus. Porque aquele que clama com fé, o Senhor responde. Eu falo, irmãos, porque eu já passei por muitas dificuldades na minha vida, e o Senhor sempre me deu a vitória. Sempre me deu a vitória. E creia que o Senhor está tratando ela nesse momento, e a vitória vai chegar em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ela tem amigos que cuidam dela, e é isso que nós somos. Nós devemos cuidar dos nossos amigos, daqueles quem a gente ama, né? Neste momento, independentemente do que você esteja passando, você precisa ser lembrado que Deus está lutando por você. Essa batalha não é sua. Ainda que você tenha entrado nela sozinho, o Senhor que vai te ajudar a resolver. Muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que Deus está conosco todo momento, e nós vamos na batalha sozinho, porque nós achamos que nós podemos vencer, mas não. Só Deus pode capacitar cada um que está aqui para vencer a batalha. Sabe por quê? Porque Deus é por nós. Deus é por cada um que aqui está. Deus é pela sua amiga, e Deus já deu a vitória para ela com a graça do Senhor. Vocês vão subir aqui e vão testemunhar que Deus derramou a graça sobre a vida dela lá no hospital, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Crede isso no seu coração. Posicionamento do povo
naquele momento foi colocar na frente do exército de Judá cantores. Eles declaravam em direção à guerra: deem graça ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Pode ver que toda vez que nós começamos aqui o nosso culto, lá na sede já está sendo diferente. Lá na sede não está tendo, né, pastor? A abertura está indo direto para os louvores. A partir do momento, irmão, que você estiver em aflição, cante um hino, clame para Deus: Senhor, derrama sobre mim, Pai, o seu afago, a sua cura. Eu tenho o costume de orar assim, irmãos, quando eu peço para Deus derramar sobre a vida de alguém. Quando o meu sobrinho teve câncer, a primeira coisa que eu fiz foi rapar minha cabeça na navalha, assim, ó, porque ele não queria ir para a escola, que ele tinha vergonha. Eu morava lá em Sidrolândia, nós tínhamos uma franquia da Delícia do Cerrado lá. Eu fui no barbeiro do lado, sem ele ainda saber, eu falei pro cara: irmão, rapa aqui para mim. Ele rapou, tá bom, Isaac? Eu falei: não, passa o creme de barbear aí e rapa na navalha. Ele, ó, rapou na navalha. E o que eu fiz? Eu vinha jogar bola, ó, para você ver como que o cara é. Eu vinha lá de Sidrolândia jogar bola aqui em Campo Grande, né, amor? Deixava ela lá e saía de lá e vinha louca aqui jogar bola e voltava embora. E passei lá na casa do meu irmão, falei: cadê o Igor? Ah, tá lá no quarto, chama ele lá. Eu de boné, quando ele chegou na sala, eu chamo ele de meu Bolota, que meu sobrinho era gordinho. Quando ele chegou, eu falei: Bolota, olha o que o tio fez. Tirei o boné, ele começou a chorar. Ô tio, eu fiz isso, sabe por quê? Porque o tio te ama. E estou sofrendo mais do que você, porque eu que ensinei esse meu sobrinho a andar. Nós cuidávamos dele na nossa casa, nós morávamos uma quadra da casa do meu irmão. Então eu falo assim, irmão, toda vez que você pedir uma coisa para Deus com fé e crer que Deus vai dar o milagre, pode ter certeza, Deus nunca desampara os seus. Nunca desampara os seus. A história diz que enquanto eles louvavam, houve uma confusão tão grande no meio entre os exércitos de Moabitas e Amonitas, que eles começaram a lutar entre si. Todos morreram. Existe um poder no seu louvor em gratidão ao Senhor, que essa palavra frutifique em seu coração. Essa palavra frutifique no seu coração. Tenha certeza que toda vez que você clamar para o Senhor verdadeiramente e rasgar seu coração para Ele, Ele vai te ouvir. Sabe por quê? Porque o véu rasgou, irmão. Hoje nós podemos sentir a presença de Deus aqui nesse local. Se você, igual o Lucas fala lá na sede, se você, ó, dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, Ele vai vir ao teu encontro. Ele vai vir ao teu encontro. Eu quando aconteceu isso com meu sobrinho, eu achava que eu não era capaz de fazer jejum, sabe? Porque a coisa que eu mais gosto, irmão, é de comer, hein? Puxa vida. E eu como mesmo, meu irmão. Fico beliscando o tempo todo. Por isso que eu ando com as coisas no meu carro lá: bolacha, amendoim, gominha. Eu parei um pouco de comer gominha, que eu quase fiquei diabético. Mas eu comi um pacote. E eu fiz jejum pelo meu sobrinho de quase um mês, comendo só à noite só. E olha que é difícil, que eu gosto de comer, hein? Então, eu vou falar para a igreja aqui. Vamos todos nós fazer um jejum pela vida da amiga dela. Vamos fazer esse sacrifício, sabe por quê? Porque essa igreja aqui é uma família. É uma família. E hoje eles estão longe da família deles. E nós acolhemos eles como nosso familiar. Ele tem idade de ser quase meu filho, porque eu tenho uma filha de 31 anos ali sentada.
Então eu falo assim, irmãos, vamos todos nós, depois ele manda no grupo aqui o nome da menina, para a gente fazer um jejum e clamar em oração pela vida dela, porque eu creio que Deus já está trabalhando nisso. Deus já está trabalhando nisso. E quando eu falo assim, ontem, eu falei, uma cinta de 10 dobra, jamais arrebenta. Então, quanto mais pessoas orar nessa causa, quando eu tive um amigo que pegou Covid, quando perdi meu pai, minha mãe eu perdi com 14, meu pai eu perdi 7 anos depois. E essa família desse meu amigo aí, que eu chamo de Funha, o nome dele é Vanderlei, mas eu chamo ele de Funha. Na hora que eu perdi meu pai, eles foram, meu pai e minha mãe, seu Vanderlei e Dona Marilza. Hoje eu vou lá ver eles ficam tão felizes que eu construí uma família, porque ele fala hoje, Isaac, eu fico alegre de ver que você construiu uma família e você não foi para o caminho errado. Porque eu acordei um dia de manhã, irmãos, e peguei minha mãe morrendo no sofá da minha casa. Nunca esqueci isso. Durante muitos anos eu ia no cemitério, no túmulo da minha mãe, conversar com ela. Muitos anos. E depois eu cuidei de meu pai com câncer. E Deus me curou quando eu fui num retiro da família, da aliança aqui. Que me chamaram para testemunhar. E eu perguntei lá assim, levanta a mão aqui, quem tem o pai vivo? Ixi, quase toda a igreja levantou. Aí eu perguntei assim, quem daqui já falou para o seu pai que o ama? Quem nunca falou, continua com a mão levantada. E quem já falou, abaixa a mão. Poucos abaixaram a mão, irmãos. Aí eu falei para eles bem assim, ó. Então, fale para o seu pai que você o ama, ele, do fundo do seu coração. Sabe por quê? Eu não tive essa oportunidade de falar para o meu pai o quanto eu amava ele. Eu cuidei de meu pai 2 anos com câncer e nunca falei para ele que eu amava. Só que naquele retiro Deus curou essa ferida do meu coração, porque eu falei para ele o quanto eu amo ele. E hoje eu exercito isso com meus filhos, com meus irmãos. Entendeu? Então, irmãos, eu falo assim, quando eu abraço o mineirinho, eu falo para ele assim, eu te amo, eu beijo essa carequinha dele aí, ó. Sabe? Então, a gente aprende, cada dia a gente aprende uma coisa. Igual eu falo assim, o discipulado. Quem aqui tem discipulador, levanta a mão. Quando você é discipulado, muitas vezes você vai lá discipular aquela pessoa, você que é tratado por aquela pessoa que você foi lá discipular. Você que é tratado. Porque Deus é tão maravilhoso, porque tem coisa que eles passaram que você não passou, tem coisa que você passou eles não passaram. E eu falo assim, eu quando vou lá na casa do Márcio, eu me sinto tão amado por ele. Ele me recebe tão carinhosamente. Quando eu vim caminhar com ele, eu fiquei em dúvida, mas depois Deus me mostrou que era ele que ia me ensinar o que é ser um homem verdadeiro, ser um pai mais amoroso. Eu brincava muito com meu filho, parei de brincar com ele, estou tratando ele mais, para ele saber que eu sou o pai dele e ele é meu filho, porque a gente brincava bastante, eu e ele. Só que hoje eu parei, porque o Márcio falou para mim, Isaac, você tem que fazer assim, assado. E eu escutei ele, né? A minha esposa também falava, Isaac, você brinca demais. Porque, irmão, eu era brincalhão demais. Graças a Deus, Deus me curou. Eu brinco ainda um pouquinho, mas parei bastante. Né? Então eu creio que essa noite Deus pôde falar com cada um da sua maneira. Igual o Márcio falou
Não é esse Márcio não, é o Márcio de lá, tá? O Márcio Silva falou lá. Eu, irmão, eu não sei pregar. Eu não tento ser igual o apóstolo ou igual o Márcio, eu faço da minha maneira. Se eu ver que eu não vou conseguir ler uma coisa aqui, eu pulo para outra, sabe? E eu vou fazendo da minha maneira. E Deus consegue alcançar o coração das pessoas. Porque o meu coração é grande demais. Eu sou turrão, tem hora que eu sou turrão, hein? Mas Deus amolece a gente de uma maneira tão grande. E eu creio que hoje Deus pôde fazer o melhor para nossas vidas. E eu creio que Deus já deu a cura para a amiga deles lá no hospital. E nós vamos, aquele que poder fazer um jejum durante a semana, irmão, faz e ora por ela, pede, porque quanto mais oração, melhor é. Oração nunca é demais, né? Então eu peço que a igreja fique de pé. Eu quero que os ministros de altar venham aqui, o meu Xambinho, a Camila, vem aqui, nós vamos cantar um hino bem legal, que Deus vai tratando. Você vê, ó, o Wesley, eu trabalhava numa empresa aí puxando carne, e eu encontrei ele no mercado, nós fazendo entrega. Eu nunca imaginei que ele era da Aliança. No dia quando eu cheguei na Aliança, quem que está lá? Meu Xambinho. E foi maravilhoso encontrar ele lá. Eu amo demais esse guri aqui, ó. Ó o Tiagão. Todos aqui, o Nildo, o Gersão, o Márcio, ó lá, ó. Ó lá, ganhei mais um filho lá, o Tiago também, ó. E, ó, foi bom ele entrar para a família, sabia? Hoje a minha filha me dá benção, ela não me dava, sabia? Agora ela está me dando. Está me dando benção. Deus vai derramar sobre as nossas vidas. Esse hino que vai tocar aqui vai impactar o coração de vocês. E o Senhor fica muito feliz pelos visitantes que estão aqui essa noite. Que essa seja a primeira de muitas. Hoje, o céu está em festa pela vida de vocês. E creia que o Senhor vai derramar sobre a vida de vocês abundantemente. Creia nisso. Deus vai tocar vocês essa noite. Cada um que está aqui vai tocar o coração de cada um, irmão. Porque o Senhor trabalha da maneira dele. É da maneira dele que ele vai tocar o nosso coração. Ele conhece cada um intimamente. Eu não preciso apontar ciclano, beltrano ou fulano. Deus conhece você no seu íntimo. Ele vai tocar naquilo que mais precisa ser tocado no seu coração. Ele vai tocar no mais profundo da tua alma. É só você abrir o seu coração verdadeiramente. Eu falo assim, Deus é educado. Ele bate na porta do seu coração. A partir do momento que você abrir, Ele vai fazer um reboliço ali, ó, e vai te encher de graça. Vai transformar a sua vida igual transformou a minha. A partir do momento que você entregar a sua vida para Deus verdadeiramente, Deus vai trabalhar de um modo tão grande que nem você vai entender o que Deus fez na sua vida. Creia nisso. Sabendo que eu sou falho,
Senhor venha como uma flecha, Pai, no nosso coração e nos encha, Pai, do seu amor, nos encha, Pai, da tua unção, que o Senhor toque, Deus, cada coração essa noite aqui, Senhor, que eles possam sair daqui cheio da tua unção, cheio do teu poder. Deus, cure, Pai, cure cada um essa noite aqui, Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó, Pai Santo, que o Senhor esteja, Pai, alcançando todos que estão enfermos no hospital, Deus. Derrama do teu poder e da tua cura sobre cada um, Deus. Coloque os seus anjos, Pai, acampados lá para curar, Pai, cada um, em nome do Senhor Jesus. Vem, Pai, venha sobre cada filho que está aqui essa noite, Deus. Toca no coração de cada um, Pai. Enche-nos, Pai, da tua graça, do teu poder, da tua unção, Deus. Venha trabalhar em nosso meio, Senhor. Venha alcançar, Pai, cada filho que aqui está. Que eles possam se sentir amados, Deus, acolhidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos. Em nome do Senhor. Irmãos, aquele irmão que precisar de uma oração e quiser que o pastor Márcio e a pastora orem por vocês, venham aqui à frente. Aquele que Deus tocou essa noite, que precisa, Pai, de uma oração, que está com seu coração aquebrantado, Deus. Deus, derrame sobre a vida dele, Pai, do seu refrigério, Pai. Cure a sua alma, Senhor. Então, irmão, aquele que quer uma oração, vem aqui à frente. Receba, saia do seu lugar. Deus está clamando, Pai, no mais profundo da tua alma. Se rasgue para o Senhor. Deixa Deus agir na tua vida. Entregue, Pai. Entregue-se a Deus. Oh, aleluia. Senhor, muito obrigado por cada alma que está aqui essa noite, Deus. Que o Senhor possa trabalhar sobre a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Olha o casal abençoado aqui na frente. Ó. Deus é bom. E sempre nos dá a oportunidade, Senhor. Eu creio que Deus vai fazer maravilhas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Eu quero voltar, pois longe de ti. Ariel. Não é o meu lugar. Eu corro depressa Oh, Senhor. pra ti. Vem, Pai. Venha tocar, Senhor. Venha no mais profundo da tua alma, Deus. Que o Senhor possa estar usando o pastor Márcio, a pastora Nara, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Derrama do teu poder, Senhor, da tua unção. Venha, Pai. Venha tocar os teus filhos, Pai. Aqueles que eles necessitam, Deus, em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor. O mais profundo. Oh. Não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Se tem mais alguém que o Senhor tocou nesse momento, vem aqui à frente. O Senhor quer derramar sobre a sua vida. Receba, Pai, aquilo que Deus quer te dar. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Quando estou caído em abraço,
Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa ter alcançado o coração de cada um essa noite. Obrigado, Senhor. Vem, pastor, pega o seu cajado. Deus age na sua multiforme sabedoria. E Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Só basta a gente estar com o coração aberto, um coração disponível, para que Ele venha e faça o mover dele. É assim. Quem dá passos em direção a Deus, Deus anda quilômetros para alcançar os desejos do coração do teu filho. Deus é bom, amados, Ele sempre nos dá oportunidades. Estendam as vossas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te traga a graça. Que o Senhor revele a face do amor e te conceda a paz através do amor de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, tenha uma semana de vitória e de bênção na presença de Deus. E a igreja do Senhor diz: Amém. Amém. Louvado seja Deus.